Viver Mais no Ar, e hoje eu tenho a alegria de tomar aqui um café com o Dr. Álvaro Madeira. Dr. Álvaro, seja muito bem-vindo ao Viver Mais, um brinde à vida. Muito obrigado. Dr. Álvaro Madeira é médico sanitarista, professor, e como médico sanitarista não poderíamos deixar de falar desse momento em que estamos vivendo, Dr. Álvaro. Muita gente gripada, as chamadas arboviroses. Uma época anualmente já esperada, então você tem realmente um aumento de incidência das arboviroses, também você tem aumento, muitas vezes, de incidência de gripe. Então, anualmente a gente acaba sendo chamado para falar um pouco sobre esses assuntos, mas é importante alertar a população. Então, programas como esse são fundamentais. Dr. Álvaro, então vamos aqui tirar algumas dúvidas. O que é a gripe? A gripe é uma infecção viral que acontece por determinados vírus e que dá aquela sintomatologia que a gente já conhece, que é muito comum. Então, às vezes coriza, às vezes queda do estado geral, febre, e em alguns casos isso pode se agravar. Por isso que é importante, no caso específico da gripe, pensar na vacinação, né? Inclusive o Ministério da Saúde antecipou o lançamento da campanha anual que faz justamente para tentar prevenir casos, sobretudo, mais graves. Então, a gente vive agora nesse momento aí importante, vacinação da dengue, vacinação contra a Covid, vacinação contra a gripe também. Mas antes da gente falar das vacinas, quando o senhor pontua os sintomas, doutor Álvaro, são muito semelhantes a outras doenças e confunde. Como é que a gente sabe se está gripado, se está com dengue, se está com Covid, com chikungunya? É muita informação. Normalmente, sobretudo no início desses quadros, os sintomas, como você falou, são muito parecidos. É muito difícil da gente conseguir diferenciar. Então, basicamente, o médico deve ser consultado sempre, né? É importante que a população tenha ali o seu atendimento de referência para que possa conversar com o médico e ele esclarecer essas dúvidas e dar o diagnóstico. Normalmente, Covid são sintomas mais respiratórios, gripe também, tem, como eu falei, coriza, queda do estado geral. Dengue, chikungunya e zika são doenças que fazem parte das arboviroses, mas também são difíceis de diferenciar ali no início, sobretudo. Dengue se fala que tem um pico febril mais alto, é considerado como uma doença, é chamada como uma doença quebra-ossos, que dá aquela sensação de mialgia, todo moído, exato, mialgia intensa. Mas só com esses sinais e sintomas que eu estou descrevendo aqui, não dá para a gente dar um diagnóstico afirmando. Daí a importância do atendimento médico. Então, sentiu algum desses sintomas, a indicação é procurar um médico? Sim, procurar a sua unidade de saúde mais próxima e conversar e relatar isso, para que os desdobramentos que podem acontecer sejam coibidos ali logo no início dessas doenças. Hoje é muito comum, né, doutor Álvaro, a gripe. Caso não seja cuidada de imediato, ela pode ir para outro problema mais grave, a gripe, como a gente chama, mal curada? Pode ter agravos. É importante sempre manter-se hidratado, isso é uma medida universal para qualquer uma dessas doenças que a gente falou aqui. Então, a hidratação é uma maneira importante de manter o organismo saudável. E realmente ter, como a gente já falou, essa referência de atendimento médico para evitar qualquer desdobramento mais grave. Quando o senhor diz estar hidratado, doutor Álvaro, tem não sei se é mito, é verdade, que cada indivíduo tem que tomar 2 litros de água por dia. Isso já não é mais tão verdadeiro? Não, é verdadeiro. Em média, né, é uma média que se faz, seria em torno de 2 litros, 2,5 litros de líquido. Claro, isso existem pacientes que têm condições cardíacas que não permitem, existem pacientes que têm algumas doenças que não permitem essa ingesta hídrica. Então, é por isso importante individualizar, as condutas e as recomendações. Mas, de uma forma geral, seria essa média, de 2 litros a 2,5 litros de líquido por dia. Tá, vamos voltar, ainda eu quero pontuar bastante a questão da gripe, doutor Álvaro. Aí muita gente vai, é só uma gripe, é porque eu entrei no carro quente, porque choveu.
peguei uma gripe e faz aqueles cuidados caseiros. É indicado? Os cuidados caseiros, assim, eles normalmente são inócuos, a não ser, claro, a questão da ingesta hídrica, como a gente falou, beber líquido, não vai fazer muita diferença um chá ou algum outro chá para curar uma gripe ou curar uma dengue ou qualquer tipo de doença. Mas, enfim, a gente respeita aí a crença popular e é importante frisar os pontos que aí sim são fundamentais. Uhum. Bom, aí gripou, antes da Covid, a gente gripava e trabalhava, tinha uma vida praticamente normal. Hoje, as próprias empresas, pelo menos onde eu trabalho, gripou, não venha trabalhar, use máscara. É o indicado, Sim, doutor Álvaro? sim. A pandemia trouxe alguns dados importantes para a gente, trouxe uma maneira de viver também importante para a gente, essa é uma delas. Então, a gente tinha, às vezes, pacientes gripados, normal, né? mas disseminavam a gripe ali naquele ambiente de trabalho. Hoje, realmente, isso é contraindicado. E essa questão da etiqueta de se usar máscara também foi alguma coisa incorporada aos nossos hábitos e é importante, sem dúvida nenhuma. Então, gripou, é necessário usar máscara? É fundamental, indicado? Sim, com certeza. Uhum. Primeiro que quando a gente gripa, a gente também não vai ter a certeza se, a não ser que façam os testes, se é gripe, se é Exatamente. Covid. Ainda que os pacientes, os indivíduos sejam vacinados tanto para gripe quanto para Covid, não quer dizer que não possam vir a ter, né? Uhum. Assim, a vacinação, a gente vai falar mais sobre isso, mas a vacinação é sempre fundamental para evitar casos graves. Então, às vezes, a pessoa vacinada pode contrair aquela doença, mas vai ter uma manifestação bem leve, diferente do que a gente viu aí naqueles anos de pandemia. Sim. Com relação às vacinas, falaremos com mais detalhes no próximo bloco. Doutor Álvaro, quando agora, nesse período, chove, faz sol, geralmente quem é mais acometido por esses sintomas de coriza, de febre, às vezes dor de cabeça, são crianças ou pessoas mais idosas, de idade? Quem está mais assim vulnerável? Normalmente os vulneráveis são pessoas idosas e pessoas mais jovens, crianças, né? Até uma determinada idade, 4, 5, 6, 7 anos, são pessoas que estão mais vulneráveis. E pessoas que têm algum acometimento, alguma doença imunológica, com queda de imunidade, enfim. Então, basicamente, são esses os grupos, que são os grupos prioritários, que a gente olha com mais cuidado quando fala na questão da gripe. São os mais afetados, né? São. Existe uma forma de prevenção, além da água, doutor Álvaro? Quais os cuidados para os idosos que estão em casa, as mães terem algum cuidado mais específico para evitar que a criança chegue a esse nível de ter uma gripe forte? No caso especificamente da gripe, é a vacinação. É a maneira preventiva, é a ferramenta preventiva mais eficiente que a gente tem. No caso, das crianças. Tanto crianças quanto idosos. Sim. E quanto jovens, adultos também. Em casos como dengue, por exemplo, que é uma arbovirose, você tem a vacinação como uma ferramenta, mas a principal aliada à vacinação são as medidas preventivas, aquela que a gente já está muito acostumado, não deixar água parada, não deixar aquela água acumulada em pneu no teu quintal. Isso são medidas que a gente tem que estar reforçando sempre. O Ceará, felizmente, em relação especificamente à dengue, fez o dever de casa, fez o trabalho bem feito de prevenção e hoje os números não acompanham o que nacionalmente a gente tem observado. Visto São Paulo, Rio, mortes, Minas. Né? Isso, são dados realmente alarmantes nesses estados, mas para nós, cearenses, serve de alerta para a gente redobrar esses cuidados preventivos. Sim. Então, já que o senhor tocou em vacina, nós vamos tirar todas as dúvidas se a vacina realmente é indicada, se a vacina do laboratório é melhor do que a do governo. No próximo bloco tiraremos essa dúvida. Tomei o café antes que esfrie, doutor Álvaro. Viver Mais volta já.
Apoio Cultural. Você quer ver sua empresa ganhando mercado no digital? O Sebrae leva a solução até você. Receba orientação sobre comércio eletrônico, redes sociais, gestão de crédito e finanças e muito mais. E olha que facilidade. O nosso especialista vai ao seu encontro. Basta solicitar a visita na sua empresa. Ligue 0800 570 0800 ou acesse www.ce.sebrae.com.br. Não espere mais. Comece já a sua transformação digital. Sebrae na sua empresa, ajudando você a melhorar a gestão do seu negócio. Unifor, um lugar de histórias que ensina, aprende, pesquisa, descobre. Onde sempre acontece mais. Um campus vivo, inquieto, pulsante, aberto a todos. A todos. Onde museu, natureza, centro esportivo, sala de aula, tudo se mistura e fazem a história de vida acontecer. E esta é a nossa história. Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados. Inscrições abertas. Viver Mais de volta, tomando aqui um café com o Dr. Álvaro Madeira. Dr. Álvaro, vamos falar de vacina. Muita gente ainda resiste à vacina, né? Mas está comprovado a melhor saída para evitar essas doenças, gripes, dengues, é a vacina? A vacina é uma ferramenta fundamental. Na verdade, a gente tem na humanidade dois grandes divisores de água, que foram a água tratada. Então, quando a população passou a ter acesso à água tratada, a expectativa de vida mudou completamente, e a vacinação. Então, são dois marcos na humanidade fundamentais. E as vacinas são, sim, fundamentais hoje, atualmente, comprovadas contra a Covid-19, contra a H3N2, a gripe, contra a dengue. Então, são vacinas seguras, estudadas e avaliadas. A gente vem de uma época de pandemia, uma época que realmente a questão das fake news, como falam, as notícias falsas, foram contaminando as crenças dos brasileiros que já eram assim, bastante estruturadas, mas ainda assim, por se tratar de uma pandemia, teve uma repercussão muito grande. Então, as pessoas passaram a questionar muito a questão das vacinas e a temerem a questão das vacinas. E a gente, enfim, entende a época que foi vivida, mas, por outro lado, é importante que a gente divulgue para a nossa população a importância e a segurança das vacinas. Então, ainda que a gente possa tomar uma vacina e ter uma reação ali de um dia de prostração, pode acontecer uma reação leve, ainda assim isso está prevenindo um desdobramento, quadros de doenças muito mais graves. Uhum. Antes de falar da vacina da dengue, se criou uma grande expectativa, né, doutor Álvaro? Muitas pessoas que tomam a vacina da gripe, gripa, aí diz, está vendo, a vacina não serve. Mas ameniza, poderia ter sido pior aquela gripe. Sim, é assim que funciona? Isso. São situações da gripe, por exemplo, que você evita um internamento no hospital, evita uma ida à UTI. Então, às vezes, a pessoa ainda assim manifesta aquela gripe, enfim, mas aquilo vai se resolver ambulatorialmente, ou nem isso, ou mesmo em casa. Uhum. Então, realmente as pessoas às vezes podem falar isso, mas é importante que saibam que poderiam estar numa situação bem mais complexa. E tem que desmistificar, né? Por exemplo, uma das dúvidas, eu me vacinei da Covid, então não preciso tomar vacina da gripe. Mito ou verdade? Mito. Assim, você não tem uma relação. A cobertura da vacina para a Covid é direcionada para a Covid, da gripe para a gripe, da dengue para a dengue, e assim por diante. Então, tem que tomar. Infelizmente ou felizmente, é importante que... Seria ótimo se a gente tomasse uma única, né? Que valesse para tudo, né? Isso, mas realmente não é o caso. Uhum. Qualquer pessoa pode tomar a vacina, vamos falar da gripe, idosos, crianças, é recomendado? Sim, ou tem alguma restrição? Sim. Não, basicamente, a não ser que tenha alguma alergia ali, algum componente da vacina. Mas, de uma forma geral, não tem nenhuma contraindicação. As vacinas podem e devem ser feitas, no caso da gripe, em crianças, adultos e adultos mais velhos também. Certo. Aí, outra questão bastante pertinente em relação à gripe, à vacina da gripe. Alguns laboratórios oferecem a vacina paga, né?
E tem hoje nos postos de saúde, tem campanhas, né? Sim. O dia D da vacina da gripe, agora com mais intensidade, Sim. né? Devido ao grande número de pessoas doentes. Tem diferença da vacina que é paga para a vacina do SUS, digamos assim, doutor Álvaro? Especificamente da gripe, a vacina do SUS, ela é eficaz, ela realmente dá uma proteção bastante considerável e a recomendação é que se faça uso. Eu tomei a minha no SUS. Mas existem vacinas pagas contra a gripe que tem uma cobertura de um vírus, de um subtipo, na verdade, a mais. E aí, enfim, as pessoas que assim também desejem podem pagar e adquirir essa vacina na rede privada. Não vai ter uma repercussão, uma diferença entre as duas, sobretudo, como a gente falou, nos desdobramentos de casos mais graves. Então, assim, é uma questão de opção pessoal, não tem uma coisa melhor do que a outra, realmente são dois tipos um pouco diferentes, mas que trazem aí uma cobertura bastante importante. Se eu tomar vacina na rede privada ou no SUS, isso não vai impedir, né, de que eu seja acometida ou não pela gripe? Isso, não vai... Porque mesmo tomando a vacina, há probabilidade de gripar, né? Pode acontecer, só que a manifestação dos sintomas vai ser, sem dúvida, bem diferente. Certo. Bem mais leve do que seria se não tivesse a vacinação. Perfeito. Doutor Álvaro, e com relação à dengue, que é outro temor, né? A gripe a gente ainda dribla ali, toma um chazinho, a vitamina C, se hidrata, mas em relação à dengue, essa vacina, ela hoje está disponível para todo o público? Tem as restrições? Da dengue é um pouco diferente, né? Então, a dengue, ela foi uma vacina estudada de 10 anos de idade até 60, então esse grupo houve o estudo e realmente a comprovação da eficácia dessa vacina. Então, atualmente, na rede pública, eles estão tendo que fazer um estudo racional, porque é um laboratório só que produz no mundo inteiro. E esse laboratório ele não tem capacidade para produzir para todos os brasileiros de uma vez só. 200 milhões de pessoas é muito. Nós, assim, é motivo de orgulho, isso é importante ser dito, nós somos o único sistema de saúde público no mundo que tem 200 milhões de pessoas que está ofertando essa vacina gratuitamente através do SUS da dengue. Então, isso no mundo todo, o Brasil está sendo realmente o único que está tendo esse movimento. Então, assim, você tem mais facilmente acesso na rede privada, sim, isso é verdade. A da dengue hoje está disponível na rede privada? Está disponível. O senhor sabe o preço, doutor Álvaro, hoje? Não sei, realmente não sei. Mas, e também está disponível inicialmente na rede pública, mas com a faixa etária inicial, foi de 10 a 11 anos, isso deve ser ampliado aí ao longo dos meses. O que a gente observou foi uma baixa adesão da população à vacina da dengue. Sério? Infelizmente, no sistema público. Então, é motivo que a gente reforce aqui a importância dessa vacina. O fato de tomar a vacina não significa que você vai deixar na sua casa a água empoçada e andar em lugar, porque a pessoa acha que está blindada. Não, eu tomei a vacina, eu posso fazer tudo. Não é assim, né, doutor Álvaro? Porque você vai estar ali sujeito a uma reinfecção e sujeito também a focos para a cidade inteira. Só para a gente ter uma ideia, um mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é a fêmea que faz a transmissão, ela vive em cerca de 30 dias. Nesses 30 dias, ela consegue botar até 1.500 ovos. Ave Maria, isso aqui é uma fêmea, viu? Então, assim, para a gente ter uma noção que um mosquito, a capacidade de levar doença é muito grande. E não só a dengue, leva zika, leva chikungunya. Então, é por isso que a gente fala tanto nessa medida preventiva, o combate ao mosquito, e a gente sabe também que de 80% a 85% dos focos estão nos domicílios. Em casa, plantinha aquele aparadorzinho do vaso da plantinha, é verdade. E o pneu, a água parada, então tudo isso
um criador ideal para... Doutor Álvaro, a vacina da dengue, ela também ameniza os sintomas da zika, da chikungunya? Não, ou não? aí são diferentes. É bem diferente, não é tudo a mesma coisa, não? Apesar da gente falar que são arboviroses, É. né, uma vacina ela não interfere na outra. Aham. Mais uma vez, por isso o mosquito da dengue, conhecido assim, não leva só dengue e a gente tem que realmente combatê-lo para evitar outras doenças, como chikungunya, que é uma doença que incapacita muito o trabalhador, muitas dores articulares, às vezes por meses depois que passou a doença. Zika também, enfim, é uma doença que tem seu potencial de afastamento do trabalho. Então, a gente tem que realmente prevenir sempre. As pessoas com mais idade, eu li recentemente que a Organização Mundial da Saúde limitou assim, que idoso, a partir dos 65, de 55 a 65, é pré-idoso. Uhum. Aí depois do 65 é idoso e depois pós-idoso, algo assim. São mais vulneráveis a todas essas doenças, São. doutor Álvaro? Sempre... Eu gostaria que o senhor reforçasse para esse grupo que é a maioria dos meus telespectadores. Tá certo. O que devem fazer, os cuidados, quem tem um idoso em casa, para evitar, né? Para ter uma velhice aí com tranquilidade, Os cuidados saudável. vão sempre na direção da prevenção, sempre nas medidas preventivas, seja em relação a essas arboviroses que a gente falou, seja em relação à gripe, seja em relação a outras doenças crônicas, diabetes, hipertensão. As medidas preventivas sempre devem estar em primeiro lugar, sempre será uma população mais vulnerável. Uhum. Né? Então, o idoso realmente ele se torna mais vulnerável e isso vai se agravando ao longo dos anos, mas você mantendo uma boa dieta, uma alimentação saudável, uma atividade física regrada e supervisionada, isso você tende a ter uma velhice bem melhor. Agora tem muita gente que diz, eu sigo todo o protocolo, faço tudo direitinho, mas mesmo assim peguei zika, peguei dengue. Acontece. Por que isso acontece, Acontece, doutor por Álvaro? mais que você previna, você vai estar exposto, né? E quanto mais... deve ser um esforço coletivo, não deve ser um esforço individual. Individual porque está ali na nossa casa, mas essa consciência tem que ser criada de forma coletiva para que os resultados apareçam também de forma coletiva. Bom, a gente está falando aqui muito em terceira idade, em jovens. Eu lembrei agora, vendo a assessora, a Camila, que está grávida. Em relação às grávidas, o cuidado tem que ser redobrado? Grávida pode tomar a vacina da gripe, da dengue? Os cuidados com a grávida sempre tem que ser, estou olhando para a Camila aqui também, tem que ser Vem redobrados. Aí o Fernandinho, né? E normalmente a gente aconselha que a grávida tenha essa conversa com o seu médico, com o obstetra que está acompanhando, ele é a pessoa ideal para aconselhar nesse sentido as contraindicações de uma determinada vacina, se tem ou não, aí a gente aconselha que realmente o obstetra de cada um seja consultado. Então, cada caso de grávida é único, né? É importante individualizar. Porque se uma grávida diz, eu fui lá no posto e tomei a vacina da dengue ou da gripe, se eu estivesse grávida, eu não podia ter essa iniciativa. Tem que passar por um profissional, né? Importante ter essa recomendação por um profissional, sim. Com certeza. Então, só para a gente concluir, doutor Álvaro, vamos aqui recomendar. Parece clichê. Nossa, o médico vai, todo canto fala a mesma coisa, mas parece que não entra, né, no ouvido de algumas pessoas. Isso. Vamos reforçar. Vacina para gripe é importante. Vacina sempre, seja para gripe ou qualquer outra doença, é fundamental. A gente tem estruturas, isso é importante também dizer, estruturas de regulação e de aferição dessas vacinas, e não tem perigo de ser colocado no mercado uma vacina que vai fazer mal à população. Tá? Então, isso é importante que a população tenha essa tranquilidade e confiança, porque os organismos no Brasil, em relação à vacina, em relação a outras determinadas coisas também, mas em relação à vacina, são extremamente rigorosos. Então, a gente pode ficar tranquilo e nos vacinar todos. Eu lembrei agora de vitamina C. Tem gente que diz, eu tomo vitamina C direto, então não vou gripar. É recomendado? Aquela coisa, o equilíbrio, né, o doutor equilíbrio, Álvaro? não existe uma recomendação formal, não existe uma prova de que tomar vitamina C vai
prevenir, ou né? te impedir de ter gripe, ou vai aumentar a sua imunidade. Mas realmente existe quase que uma crença popular nesse sentido. Né? Mas é equilíbrio, Equilíbrio, né? Sempre, equilíbrio né? E levar em consideração esses cuidados, porque a gente vive coletivamente. Exatamente. Tem que cuidar da gente e pensar no outro também, né? Verdade. O senhor está nas redes sociais, doutor Álvaro? Estou sim, estou nas redes sociais. É ativo lá no Instagram? Sou ativo. Como é que tá lá? Eu não sei, mas bota meu nome e vai achar. Álvaro Madeira. Álvaro Madeira. Pronto, Isso. então você segue o Dr. Álvaro Madeira nas redes sociais e segue também Ian Gomes, jornalista, no Instagram. Dr. Álvaro, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Tá Aí certo. terminou aqui o meu bate-papo com o senhor, o pessoal vai lá no YouTube, compartilha e fica atento às suas orientações. Tá ótimo, tá com certo. alegria. Igualmente. Por mais saúde, menos gripe, menos dengue, um brinde à vida. Brinde. Viver Mais de hoje termina aqui, lembrando sempre, sábado 10 da manhã e quarta 8 da noite. Até o nosso próximo encontro. Combinado?